Oi amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre o encerramento de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Às vezes a gente está em um ciclo que está consumindo a gente sem a gente perceber. E quando Deus tira a gente desse ciclo, a gente sente uma dor insuportável. Talvez você está sentindo essa dor agora. Mas de alguma forma, se essa situação está deixando você exausto, você não consegue mais olhar para o futuro como você olhava antes. Você não consegue mais sonhar como você sonhava antes. Imaginar coisas boas para si mesmo por causa daquela situação ou daquele relacionamento, daquela pessoa. Talvez essa situação está te consumindo sem você perceber. E Deus precisou encerrar esse ciclo porque você não consegue sair dele sozinho. Você já está tão acostumado nessa situação que você se adaptou a uma coisa que estava te machucando ou que não tinha propósito nenhum para o seu futuro. Então Deus precisou encerrar para que você comece um novo ciclo e para que novas coisas boas voltem a acontecer com você e você volte a sonhar como você sonhava antes. Então essa dor tem um propósito, tudo tem um propósito. Tem alguns ciclos que parecem bons demais para a gente terminar. Um relacionamento que te traz um conforto, mas está te machucando de um outro lado e você prefere ignorar. Um ambiente que está te destruindo, te diminuindo, mas você prefere ficar nele do que enfrentar o novo, enfrentar o mundo lá fora, porque você já se adaptou àquela situação. Pode ser um relacionamento que te machuca, mas você olha para aquela pessoa e é o único rosto familiar que você conhece, ou o único rosto familiar que você acha que você tem. Você acha que se você sair dali, você não é ninguém. O ambiente que te diminui, mas que virou a única realidade que você consegue imaginar para si. E você vai ficando, porque a mente humana prefere a dor conhecida do que o caminho desconhecido. Sair de um ciclo exige grande esforço e uma coragem extremamente grande. Porque surge uma pergunta: quem sou eu fora disso? Tem pessoas que já estão tão consumidas que não conseguem mais saber quem são fora daquela situação, fora daquilo. Quando você fica tempo demais em um lugar que não é seu, você vai se encolhendo, se diminuindo para caber em um lugar que não é seu. Seus sonhos vão ficando pequenos ou você até não consegue mais sonhar. Não consegue mais imaginar possibilidades para si mesmo por conta daquela situação. Aquele ciclo foi te convencendo que aquilo não era para você. E isso se chama ser consumido. E você só percebe que estava sendo consumido quando Deus, com uma misericórdia enorme, tira você daquela situação. E por muitas vezes, quando Deus tira uma coisa da gente, a gente começa a orar, interceder por aquilo, pelaquela situação, pelaquela pessoa. E a gente começa a orar para Deus fazer aquilo dar certo, para aquilo voltar. Mas às vezes a gente está orando por uma coisa que foi Deus mesmo que tirou da gente, sabe? E Deus faz isso por amor. Deus tira aquela situação para começar novos ciclos na gente. Ele tira não para nos ver sofrendo, mas para que a gente viva algo novo, algo que a gente se sinta vivo de verdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a videira. A videira é uma planta extremamente parecida com nós, seres humanos, e ela é construída por várias fases. Eu sugiro que depois vocês pesquisem um pouquinho sobre a videira. Eu vou falar aqui um pouco para vocês. Eu sou uma viticultora, então eu entendo um pouquinho sobre isso. A videira é uma planta muito parecida com nós, seres humanos. Como eu já falei, a videira é construída por várias fases. No começo de um novo ciclo na videira, todos os ramos que estão nela são podados. Eles são podados e ficam todos no chão. A planta fica com aparência de morta. Quem não conhece, quem não sabe, pensa que a planta está morta. E é exatamente assim que acontece com a gente, não é? Quando a gente é podado por Deus, a gente fica com aparência de morto. A gente fica sem vida, com aparência mesmo de morto. Na videira, quando ela é podada, quando aqueles ramos são tirados dela, alguns minutos depois, ela começa a chorar. A gente chama de chorar aqui na plantação. A videira começa a chorar, a sair gotas d'água daquele lugar que foi podado, que a tesoura pegou.
e ela começa a chorar. Se eu achar alguma foto aqui no meu celular, eu vou colocar para vocês verem. Então, ao meu ver, aquela planta está sentindo dor por aqueles ramos que foram arrancados dela, não é? Mas durante alguns dias, nos próximos dias, essa videira vai se transformando por dentro. Ela vai crescendo mais raízes. Esse ramo que foi podado, ele vai se desenvolver dentro da planta. E depois de 8 dias, novos brotos surgirão. Novos brotos surgirão e haverá novos ramos. E esses ramos vão vir com frutos desta vez. Por isso a gente tem que ser podado para dar frutos. A gente só dá frutos quando é podado. Por mais que doa, mas é uma etapa necessária. Naqueles primeiros 8 dias que a planta é podada, ela fica ali, nos primeiros momentos ela chora, fica com aparência de morta, mas depois vem novos brotos, surgem novos ramos. Depois de 1 mês mais ou menos que a planta foi podada, surge uma nova etapa. A etapa de seleção de ramos. A gente também chama de desbrota. Essa seleção de ramos vai selecionar os ramos que nasceram, os novos ramos. A gente tira os ramos duplos, os ramos que nascem 2 em um lugar só, porque se um ramo ficar no mesmo lugar que o outro, um consome a força do outro e nenhum consegue dar bons frutos, então cada ramo tem que estar em seu lugar certo. E também vamos tirar os ramos em excesso. Se nascer muitos ramos, a gente tem que tirar. Não podemos deixar muito, porque senão nenhum vai crescer. Temos que deixar os melhores ramos, tirar os que não têm crescimento futuro e deixar a planta limpa, deixar a planta com espaço para que aqueles ramos bons cresçam e dê bons frutos. Não podemos deixar todos. Podemos levar isso como lição também na nossa vida, não é? Porque a gente precisa ter espaço para crescer. Não podemos estar cheio daqueles ramos que só atrapalham. Então, se você está naquela fase que foi podado, tenha fé que o Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. Se Ele te podou, novos brotos irão surgir com bons frutos. A fé surge de confiar, mesmo em circunstâncias de que a gente não consegue ver nada ainda. Quem não entende na plantação vai pensar que a planta está morta. Mas só o viticultor vai entender que aquilo ali é um processo que vai passar. Em um tempo, a planta parece estar morta. Em outro tempo, a planta está verde novamente e cheia de frutinhos. Você não está perdido, você está sendo reconstruído. Você está sendo reconstruído nesse silêncio. E se você está preso em um ciclo ainda, se você ainda não saiu desse ciclo, lembre-se, você é livre. Não fique preso em um lugar que te machuque, que te diminua, em um lugar que você não saiba mais quem você é, pois você é livre. Vamos ler a palavra de hoje, que se encontra em João 15. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estás em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A gente só pode dar frutos se a gente estiver na videira verdadeira, que é Jesus. Se a gente for aquele galho que é cortado e lançado fora, aqueles galhos são todos juntados e queimados. Mas aqueles ramos que é podado, que passa pelo processo, aqueles ramos vão dar bons frutos. Aqueles ramos que são limpos, que suportam o processo da saída daqueles ramos que não prestam, que estão só consumindo a força deles. Então que hoje você venha meditar nessa palavra, nesse devocional, e que Deus tenha falado contigo. Lembre-se, depois de toda a poda, vem novos ramos verdes. Você vai florescer novamente. Você vai dar bons frutos. Se você está no período de choro, de dor, de morte, de parecer que está seco, que não tem mais vida,
Não fique desesperado, confie em Cristo, pois Ele é a videira verdadeira. E se a gente estiver nele, a gente vai dar bons frutos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!